Você está jantando em Paris com a barriga cheia de sopa francesa de cebola e a boca cheia de soufflé de chocolate. Ok, chega desse sotaque ruim. O garçom se aproxima, perguntando como estava sua refeição, e de boca cheia, você faz uma expressão de satisfação e faz o gesto norte-americano de "Ei, ok". Você espera ver felicidade no rosto do garçom, mas ele olha para você com irritação. Bom, acontece que fazer um círculo com o dedo indicador e o polegar não significa ok em alguns países. Na França significa zero ou sem valor. Em vez de elogiar a comida deliciosa, você a considerou horrível. Opa! Na Venezuela, Turquia e aqui no Brasil, é um gesto de mão que você também não deve usar. Nesses países, esse é um sinal que deixará qualquer pessoa ofendida. Já disse o suficiente. Então apenas ofereça o seu maior sorriso e espere até terminar o que está em sua boca para agradecer. Em todo o mundo, dar um joinha é visto como uma coisa positiva. É a expressão de que você gostou de algo e de que tudo está bem. Em partes da Itália, África Ocidental, Irã e Grécia, porém, carrega o estigma de ser um gesto incrivelmente ofensivo. Ao visitar a Malásia, você usa este dedo para apontar para as coisas. Portanto, da próxima vez que tentar pegar uma carona nesses países, reconsidere esticar o polegar para uma carona. Você pode nunca obter o que deseja. Tentar pedir 2 de qualquer coisa ou mostrar a alguém o símbolo da paz no Reino Unido, Austrália ou Nova Zelândia não tem problemas, contanto que você não esteja com a mão do lado errado. Faça este gesto errado e você estará fazendo um sinal muito ofensivo com a mão, o que não vai fazer com que você ganhe muitos amigos. Portanto, certifique-se de que quando estiver com os dedos indicador e médio apontados para cima em forma de V, a palma da mão esteja voltada para fora e você se divertirá muito. A reverência é muito usada nas culturas do leste asiático para cumprimentar uns aos outros e a convidados. Quanto mais profundo for o arco, mais respeito você está recebendo. Felizmente, a maioria dos japoneses não espera que os estrangeiros entendam a etiqueta da reverência imediatamente. Eles geralmente aceitam um aperto de mão ou um aceno de cabeça, mas conhecer e praticar sua etiqueta de reverência antes de ir para o Japão impressionará todos os habitantes locais. Usar o dedo indicador é considerado falta de educação em vários países europeus, latino-americanos e africanos. É particularmente rude na China, Japão e Indonésia apontar para uma pessoa. O gesto pode ser interpretado como se você estivesse apontando alguém para culpar ou insultá-lo. Se você pedir informações nas Filipinas, pode ficar coçando a cabeça, se perguntando para onde elas estão apontando. Não se assuste, os habitantes locais usam os lábios em vez de levantar as mãos. Em caso de dúvida, onde quer que você esteja no mundo, apenas gesticule em direção a uma pessoa ou local usando toda a sua mão. Você pode pensar que esticar o dedo mínimo faz você parecer sofisticado, mas na China isso é ruim. Esse gesto é o mesmo que apontar o polegar para baixo e significa que algo está te deixando infeliz. Ao tirar fotos com outras pessoas, você quer ser respeitoso e não quer fazer gestos obscenos com as mãos. 2 gestos a evitar, em particular, são esticar apenas o dedo mínimo e apontar para algo com um objeto sujo, como um garfo ou hashi usado. Agora, é divertido comer com os hashis, mas você pode acidentalmente causar uma ofensa se os apoiar na mesa do jeito errado. Quando estiver na China, Coreia do Sul ou Japão, não cometa o erro de enfiar os hashis na vertical em uma tigela de arroz. Isso é considerado má sorte. Se você tiver que soltar os seus hashis, simplesmente coloque-os na lateral ou atravessados sobre a tigela. Da mesma forma, quando comer na Coreia do Sul ou na China, não peça a ninguém para lhe passar comida. Nesses países, você tem que entrar na ação e pegar a comida que deseja, e você não vai ofender ninguém se pegar o último pedaço. Em alguns lugares, é aceitável assoar o nariz enquanto se está à mesa de jantar. Nem todos nós estamos preparados para as cócegas repentinas no nariz, mas contanto que você se desculpe e se afaste, está tudo bem. Exceto se você estiver de férias no Japão, China ou Coreia do Sul, onde as pimentas podem fazer seu nariz corar muito rapidamente. Nunca assoe o nariz em público. Se você precisar limpar suas narinas, considere deixar a mesa e assoar o nariz no banheiro, ou se esconder de qualquer outro observador enquanto faz em silêncio. É considerado rude e anti-higiênico para as pessoas ao seu redor. Sempre use um lenço de papel, não um lenço de pano, e jogue fora após o uso. Fiji é um dos principais destinos do mundo. Praias lindas e pessoas simpáticas. Passando suas férias nessa ilha, você certamente encontrará alguns fijianos locais que vão querer apertar sua mão por um longo tempo. É comum segurar sua mão durante todo o tempo em que estiver trocando saudações, não importa quanto tempo.
Você também deve ter cuidado para não se afastar muito rapidamente. É considerado muito rude terminar o aperto de mão abruptamente. Se você estiver na Índia, junte as mãos em vez de apertar a mão de uma pessoa. Segurando as mãos em forma de oração, incline ligeiramente a cabeça para baixo e cumprimente a pessoa com Namastê com as mãos perto do peito. Cruzar os braços não significa nada na maioria dos países. Talvez você esteja com frio, entediado ou apenas se sinta mais confortável assim. Na Finlândia, porém, é provável que envie o tipo errado de mensagem. Cruzar os braços significa grande desrespeito. O povo finlandês vê isso como um sinal de arrogância e desafio. É feito principalmente para dizer às pessoas ao seu redor que você está procurando encrenca. Caramba, hein? Essa linguagem corporal será considerada um desafio, então é provável que você seja confrontado se a fizer. Especificamente, evite cruzar os braços de frente para as pessoas. Você não quer causar problemas se estiver por lá curtindo suas férias. Pode ser tentador apertar a mão de uma pessoa assim que você a encontrar na Rússia, mas se for em uma porta, esqueça. Não é o fim do mundo se você esquecer esta regra simples, mas alguns russos consideram que é muito azar. Passe completamente pela porta antes de estender a mão para uma saudação. Isso se aplica a restaurantes, residências, lojas e praticamente qualquer outro lugar que você possa imaginar com uma porta. Evite esse simples erro e você evitará alguns problemas e má sorte. A cabeça é a parte mais sagrada do corpo na Tailândia. Portanto, dar tapinhas na cabeça de qualquer pessoa pode ser visto como uma ofensa séria. Nos Estados Unidos e alguns outros lugares, afagar ou bagunçar o cabelo de alguém é uma forma de brincadeira ou mesmo uma indicação de que alguém fez um bom trabalho. Mas na Tailândia, é melhor manter as mãos longe da cabeça das outras pessoas para evitar desrespeitar ou fazer com que se sintam impuras. Também é aconselhável não apontar com os dedos dos pés, pois os pés são considerados a parte mais suja do corpo. Relaxando nas férias, a última coisa que você quer fazer é insultar as pessoas. Olhar para o seu relógio no meio de uma conversa pode ser considerado extremamente rude no Oriente Médio. Parece que você está com pressa de se afastar da pessoa com quem está conversando. Mesmo que você tenha um compromisso marcado, não quer ser rude. Deixe a conversa seguir seu curso natural antes de verificar a hora. Na cultura árabe, uma vez iniciada a comunicação, ela deve levar o seu tempo. Nunca use o gesto de parar com a palma para fora e dedos para cima na Grécia. Você pode não gostar do resultado se fizer isso para um local. Esse gesto é um grande insulto aos gregos, um estigma que remonta aos tempos bizantinos. Da mesma forma, na Coreia do Sul, não chame um táxi ou acene para alguém na sua direção com a palma da mão voltada para cima. Se fizer isso, você pode ficar preso lá por horas. Acenar com a mão assim é como os coreanos chamam seus cães. A maneira correta de assinar é esticar o braço com a palma da mão voltada para baixo e mover a mão para cima e para baixo verticalmente. Essa não é a única coisa a se ter em mente na Coreia do Sul. Se alguém mais velho do que você oferece uma bebida, a etiqueta apropriada é recebê-la com as duas mãos e, em seguida, virar a cabeça para longe ao tomar o primeiro gole. É uma demonstração de respeito, e respeitar os mais velhos é levado muito a sério na Coreia do Sul. Vamos falar da minha turnê mundial. Estamos indo direto para a Europa. Vamos começar nossa viagem na Grécia, um lugar com milhares de anos de história. Mas nos dias atuais, ainda existem lá ruínas antigas que estão sendo cuidadosamente preservadas, e elas são um passeio interessante. O aeroporto de Atenas tem um museu com artefatos antigos, e aqui está como o antigo e o moderno coexistem lá. Essa é a vista da Acrópole, direto de uma rua comum. Um espartano percorrendo as ruas da Grécia. Um usuário do Reddit compartilhou uma foto de um edifício moderno construído sobre ruínas. Os visitantes podem ver as ruínas pelo vidro. A Grécia também é muito conhecida por seus gatos que perambulam pelas ruas em todos os lugares. Esse usuário avistou um gato que estava de guarda no Banco Nacional da Grécia. Hoje em dia, todos tentam reduzir o uso de plástico. Alguns usam canudos de papel e outros usam de vidro, mas esse café na Grécia teve a ideia de usar macarrão como canudo. Não sei se é meio esquisito ou genial. Outro usuário foi a um restaurante no norte da Macedônia e ficou perplexo quando serviram fatias de pizza sobre waffles. Vitória dupla, um lanche que vale por 2 e nenhum desperdício. Na Romênia, as máquinas de venda automática parecem ser algo de destaque. Esta, por exemplo, é uma máquina com presunto. E aqui está uma máquina melhor, ela vende caixas de ovos. Ovos mexidos, provavelmente.
A Europa é um lugar onde o antigo e o novo coexistem, e essa combinação é hipnotizante. Vou te mostrar. Esse usuário do Reddit compartilhou uma foto de uma quadra de basquete moderna espremida entre paredes de 700 anos de idade na Croácia. E aqui está uma foto de dentro de uma marcearia. Olha essas colunas antigas. Problemas modernos exigem soluções modernas. Esses semáforos iluminam o chão para que as pessoas que estão olhando para seus telefones percebam quando a cor muda. A Itália é uma obra de arte com milhares de anos de história. Tem um monte de coisas para te mostrar. Algumas ruínas datam de milhares de anos atrás e muitas são preservadas. Um usuário do Reddit compartilhou uma foto de um lobby de um hotel que tem um piso de vidro para que as ruínas ficassem visíveis. E esses são os corrimãos de um Airbnb. Até mesmo a sinalização de rua é uma obra de arte na Itália. Veja esta aqui. Outro usuário do Reddit compartilhou ainda mais coisas, mostrando uma foto de um supermercado que está localizado em um antigo teatro em Veneza. Outro usuário adicionou mais uma foto daquele supermercado. Já que estamos falando de supermercados, aparentemente os animais de estimação são permitidos lá. Há até mesmo carrinhos especiais para carregá-los. As cidades têm séculos de existência e há algumas ruas estreitas, portanto os veículos do correio têm que se ajustar para caber nelas. Aqui está um deles. Algumas cidades têm canais ou estão localizadas em ilhas, por isso os barcos são importantes. Este é um barco na ilha de Murano. A Europa está repleta de países. A cidade de Basileia, na Suíça, está localizada bem na fronteira com a França e a Alemanha. Portanto, o aeroporto tem 3 saídas. Você pode sair a pé para a França, Alemanha ou Suíça. Vamos para a Alemanha, então. Olha, há um semáforo com uma garota andando de camelo. As razões são um mistério para mim, porque os camelos não são realmente uma coisa alemã, mas é fofo. Aqui está outro semáforo único, com Karl Marx, um famoso filósofo alemão. De volta às máquinas de venda automática desconcertantes. Na Alemanha, você pode encontrar máquinas com salsichas. Hamburgo é a maior cidade portuária da Alemanha. Há um rio que a conecta ao Mar do Norte. Não é à toa que existe um McDonald's até num barco. Veja o design dessa água mineral que está sendo vendida nos Alpes suíços. Um usuário do Reddit trouxe uma lembrança da França. São canetas em forma de baguete. Olhe para essa casa estreita na Espanha. Fico me perguntando como será por dentro, mas infelizmente o usuário do Reddit só mostrou como ela é por fora. Em Portugal, as torres de telefonia celular são disfarçadas de árvores. E esse é um ônibus que pode andar nas estradas e depois se transformar em um barco. Um usuário do Reddit viu portas em Londres que têm maçanetas no centro. Parece super esquisito, mas pelo jeito a maçaneta não gira e existe apenas para puxar a porta fechada. E a parte de metal com a fechadura tem uma pequena maçaneta na parte inferior. A Europa é um lugar histórico. Essa caixa de correio tem a marca de um rei que governou há mais de um século. Antigamente, as cabines telefônicas vermelhas eram muito procuradas. Agora, cada pessoa tem 1 ou 2 telefones celulares, nem tanto assim. Portanto, as cabines estão sendo usadas de maneiras diferentes. Esta, por exemplo, é uma loja de consertos de smartphones. Luxemburgo é um país pequeno, mas rico, espremido entre a França, a Alemanha e a Bélgica. E eles têm máquinas de venda automática de baguetes. Vamos para o norte, primeiro para a Holanda. Os fazendeiros colocam uma placa com um QR Code por meio do qual as pessoas podem pagar para colher flores. E aqui está uma instalação estranha que um cara do Reddit viu. Na Dinamarca, em Aarhus, cidade fundada pelos vikings no século VIII, é possível encontrar semáforos com os vikings. Algumas latas de lixo no metrô sueco têm um espaço separado para latas. As pessoas em situação de rua podem pegá-las e trocá-las por dinheiro. Há uma estátua gigante de um alce prateado na Noruega. E essas são placas de banheiro retratando renas. Aparentemente, o povo finlandês é tão educado quanto o canadense. No ônibus, eles têm um botão para agradecer ao motorista. Um usuário do Reddit percebeu uma estampa de guaxinim em um assento de ônibus. Todos nós conhecemos os cavalos de balanço. A maioria de vocês provavelmente teve um quando era criança. Bem, os pequenos finlandeses brincam com alces de balanço. Muitas pessoas vão à Islândia na esperança de ver a aurora boreal. Um cara do Reddit mostrou sua experiência em um hotel que tinha, no telefone, um botão especial para acordar os hóspedes quando as luzes aparecessem no céu. Os lituanos às vezes colocam carros policiais falsos nas laterais da estrada para combater o excesso de velocidade. A Europa tem sido governada por reis e rainhas durante séculos. Ainda hoje, muitos países, como Reino Unido, Holanda, Espanha, Dinamarca, Bélgica e outros, têm monarcas.
Portanto, não é de admirar que existam centenas de castelos espalhados pela Europa. A Polônia não tem nenhum monarca hoje em dia, mas ainda tem 500 castelos. Aqui está uma placa alertando para os fantasmas por ali. Em Wrocław, todos os marcos têm uma maquete para que as pessoas com deficiência visual possam tocá-los e conhecê-los. Há também uma estátua de Darth Vader em uma cidade polonesa. Na realidade, trata-se de uma estátua de um magnata polonês que supervisionou a construção de um porto. Mas de vez em quando os habitantes locais vestem a estátua com um traje de Lord Vader. Essa placa na Polônia proíbe especificamente que bicicletas, tratores e cavalos andem em uma rodovia. Em alguns lugares, há uma linha na calçada para ajudar as pessoas que estão caminhando e olhando fixamente para seus telefones. E agora viajaremos pelo Atlântico, rumo à África. Essa é a Duna 7, na Namíbia, a 7ª maior duna do mundo. É tão alta quanto o Empire State. Um usuário da internet compartilhou essa foto. Alguém na Tanzânia inventou uma penthouse no topo do prédio. Eu fiz algumas pesquisas e descobri que é um hotel. Ainda não explica esse telhado, mas deu para acreditar. Super. Talvez seja marketing. Os motoristas em Moçambique devem ter cuidado e estar atentos aos elefantes. E isso é uma placa da África do Sul. Cuidado com os pinguins. E outra placa informa sobre latas de lixo à prova de babuínos. Portanto, os babuínos são os macaquinhos da África do Sul. Árvores ao longo das estradas não são surpresa nenhuma, mas essa é uma palmeira do Marrocos. Ela cresce atravessando várias varandas. Um usuário do Reddit compartilhou uma foto de um cavalo em Israel voltando para casa em uma área urbana. Encontrar cavalos na cidade é algo relativamente comum no país. Um hotel na Turquia serviu um favo de mel inteiro no café da manhã desse cara do Reddit. É sua primeira viagem ao Egito e seus novos amigos o convidaram para almoçar. A comida parece um pouco sem graça, então você decide colocar um pouco de sal e pimenta. Não dá para ver esses temperos na mesa, então pede ao anfitrião e percebe que todos estão chocados. Acontece que se trata de um grande insulto para o cozinheiro quando alguém quer mudar o sabor original do prato. Ele fez assim por um motivo, e querer acrescentar alguma coisa é como mostrar que a comida não estava boa o suficiente. Você está acostumado a fazer isso como um gesto gentil em todo o mundo, mas não dê gorjeta a garçons, taxistas ou funcionários de hotéis no Japão. É capaz que eles fiquem ofendidos porque já são pagos para fornecer um bom serviço e não há necessidade de dinheiro extra para torná-lo melhor. Se você realmente quer mostrar gratidão, apenas agradeça. Não há problema em dar gorjetas a guias particulares, empresas de turismo e intérpretes. Você pode colocar qualquer quantia que achar adequada em um envelope e entregar a eles. Se quiser impressionar seus novos amigos ou colegas japoneses, reserve um tempo para estudar a etiqueta dos hashis. Quando dominar a arte de segurá-los, lembre de não esfregá-los. As pessoas fazem isso para remover lascas. Então, pode parecer uma insatisfação sua com a qualidade do par que seu anfitrião lhe forneceu. Não os coloque verticalmente na tigela de arroz. O gesto pode ser visto como uma oferenda a algum falecido. Não balance os hashis no ar ou use-os para apontar para as coisas. Ambas as atitudes são consideradas muito rudes. O mesmo acontece com mover coisas com eles ou com a mão que os segura. Parece desrespeitoso. Além disso, é provável que você derrame coisas. Quando estiver na Itália, não peça cappuccino depois do meio-dia. Os habitantes locais não fazem isso, já que acreditam que o leite e a espuma transformam a bebida numa refeição e que não faz bem para a digestão. E mais, esteja preparado para desfrutar do seu café no bar e pagar antes mesmo de pedir. Primeiro é preciso pagar no caixa e depois mostrar o recibo ao garçom para pegar sua bebida. Você é um grande fã de chiclete? Bem, então talvez passe alguns apuros em Singapura. Usar, vender e importar chiclete é proibido por lá, e quem for pego pode ter que pagar vários milhares de dólares para fazer isso. A lei foi introduzida na década de 1990 para tornar a cidade mais limpa e manter a pontualidade dos trens rápidos. Quando foi lançado um novo sistema de trânsito, os passageiros grudavam chiclete nos sensores da porta do trem, causando sérios atrasos. Com as novas regras, esse problema foi resolvido. A política de não chiclete, juntamente com muitas outras regras estritas, ajudou a tornar Singapura uma cidade realmente limpa e requintada. Se você absolutamente não consegue imaginar sua vida sem chiclete, as autoridades locais recomendam substituí-lo por bananas. Quando alguém lhe pedir para passar algo em uma mesa na Bolívia, como o saleiro, não dê diretamente à pessoa. Entregue para aquela que está sentada ao lado, ela irá passando o objeto.
Se a pessoa que está ao seu lado pedir algo, da mesma forma não entregue diretamente. Quem estiver perto deverá ajudar. Essa etiqueta vem de uma superstição de que dar algo a alguém diretamente nas mãos traz azar. Pelas mesmas razões, você não deve estender a mão sobre a mesa ou se levantar para passar algo ou jogar para alguém. E não esqueça de manter as duas mãos na mesa quando não estiver comendo. Pode parecer que está tentando esconder algo se elas não estiverem visíveis o tempo todo. Quando você chega para uma refeição na Jordânia, os anfitriões talvez lhe deem um café árabe amargo como boas-vindas. Não fique com ele pelo resto da noite. É educado tomar rapidamente. Só quando todos terminam de beber é que as pessoas voltam a socializar. Ao passar o copo vazio para os anfitriões, certifique-se de balançar o pulso. Se passar sem balançar, significa que está pedindo mais um pouco. Não se apresse para comparecer pontualmente a um evento na Venezuela. As pessoas podem pensar que você é rude ou ganancioso. É educado chegar de 10 a 15 minutos atrasado. Os eventos programados para as 7 geralmente começam às 8 ou mais tarde. Uma história popular diz que na década de 1980, um repórter estrangeiro chegou a um evento de imprensa com mais de 1 hora de atraso. Ao perceber que a sala estava praticamente vazia, foi se desculpar com o anfitrião por ter perdido o horário. Este então lhe disse que ele havia sido o primeiro repórter a chegar. É curioso porque os relógios deste país estão oficialmente 0,9 segundos à frente do resto do mundo há anos. Você está planejando andar de ônibus na Irlanda em breve? Não esqueça de agradecer ao motorista pela carona ao sair. Você ouvirá a esmagadora maioria dos habitantes fazendo isso em voz alta, pois basicamente não é opcional. Escolha o presente com sabedoria se você foi convidado para uma casa no Vietnã. Não há problema em levar frutas, doces ou incenso. Acredita-se que os lenços sejam um símbolo de uma despedida triste e as ferramentas de corte um sinal de fim de relacionamentos. Portanto, não leve essas coisas. Embrulhe o presente em papel colorido e não opte pelo preto. Os habitantes locais acreditam que essa cor é um mau presságio. Ao apresentá-lo, segure-o com as duas mãos. E não se surpreenda se o anfitrião não abrir imediatamente. Isso é feito depois. Não deixe nada no prato na Índia. É um sinal de desrespeito pela comida que lhe foi servida. Ela é considerada sagrada no país e seria algo que incomodaria muito seus anfitriões. Então, lave e seque as mãos antes de começar a refeição. Não esqueça de elogiar o cozinheiro e espere o mais velho se levantar antes de sair da mesa. No sul do país, é comum servir comida em uma folha de bananeira. Você deve dobrá-la por cima quando terminar a refeição. Dobrá-la por baixo significa que não ficou satisfeito com o que obteve. Pode ser um bom começo de conversa em outro lugar, mas na Dinamarca não se gabe de suas conquistas. Os locais acreditam que todos são iguais. Então você não vai ouvi-los falar sobre suas carreiras, sucessos pessoais ou de como são especiais. E esperam o mesmo do seu lado. Se você está procurando um bom assunto, eles terão prazer em conversar sobre a grandeza do país. Os dinamarqueses são muito orgulhosos dele e de todas as suas maravilhas. Se você vai viajar para a Alemanha e planeja dirigir na famosa Autobahn, certifique-se de abastecer antes de pegar a estrada. Parar, estacionar, fazer conversões e dar ré nesta rodovia super rápida é ilegal. Sim, mesmo que tenha que parar por falta de combustível, será multado, pois deveria planejar melhor as coisas. E embora a Autobahn tecnicamente não tenha limite de velocidade, fique atento se estiver passando por áreas urbanas, como Frankfurt, Berlim e Munique, ou obras em construção e trânsito intenso. Haverá instruções especiais para esses pontos. Caso esteja planejando explorar o Chipre de carro, mate sua sede antes de ligar o veículo. Beber qualquer coisa, incluindo água, não é permitido durante a condução na ilha. Portanto, caso não resista a beliscar ou beber ao volante, prepare-se para pagar uma multa. Na Etiópia, você precisa pensar 2 vezes antes de escolher um presente para alguém. As pessoas de lá veem isso como uma dívida que terão que pagar no futuro. Então, se levar algo realmente caro, o destinatário terá que gastar muito dinheiro em um presente de retorno ou se sentirá em dívida com você.